Durante o ano, a Igreja Católica dedica alguns dias em sua liturgia para homenagear alguns santos. 19 de março é o dia de São José, 13 de junho, dia de Santo Antônio, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Enfim, comemoramos o exemplo de vida dos santos e o fato de eles estarem diante da glória de Deus. Contudo, você já imaginou que, além dos santos mais conhecidos, muitas outras almas também chegaram a ganhar o céu e a plenitude? Já pensou que durante a história da humanidade, muitos mártires e muitas outras pessoas de bom coração, fiéis ao Senhor, viveram sua vida de forma irrepreensível e foram testemunhas para outro, mas permaneceram anônimas? Quem sabe haja no céu alguém que você tenha conhecido, que esteja morto e que tenha se tornado santo. Pois bem, no dia 1º de novembro, a Igreja celebra a festa de todos os santos, que faz memória àqueles que estão diante da visão beatífica de Deus, intercedendo por nós sem cessar. Para compreendermos um pouco melhor o sentido desta festa, é importante mergulharmos na realidade da Igreja de Cristo, seu corpo místico. A definição de igreja é a assembleia de todos os santos. A comunhão dos santos é precisamente a igreja. Catecismo da Igreja Católica, número 946. Complementando, o artigo seguinte diz: uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. O bem de Cristo é comunicado a todos os membros. Catecismo número 947. Existe uma comunhão de bens espirituais que uns podem transmitir aos outros. Nossas orações, nossos pedidos, jejuns e sacrifícios podem se tornar um fundo comum. Os membros da Igreja são os discípulos que peregrinam na terra, nós vivos. Os outros, terminada esta vida, são purificados, almas do purgatório, enquanto outros são glorificados, vendo claramente o próprio Deus, trino e uno como Ele é. Catecismo número 954. As almas, nos 3 estados da Igreja, podem alcançar graças umas pelas outras. A união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, vê-se fortalecida pela comunhão dos bens espirituais. Catecismo número 955. O Dia de Todos os Santos é uma festa em honra a todos os santos, conhecidos e desconhecidos. No fim do 2º século, professos cristãos começaram a honrar os que haviam sido martirizados por causa de sua fé, e certos de que eles já estavam com Cristo no céu, oravam a eles para que intercedessem a seu favor. Em uma tentativa de cristianizar o Panteão, um templo que existe até hoje em Roma e que fora erigido a princípio para abrigar todos os deuses romanos, daí o termo Panteão, que quer dizer literalmente todos, pan, e deuses, theos. O monumento foi construído por volta de 25 a.C. e só passou à Igreja Católica no ano 609, quando Roma já se tinha cristianizado e o imperador bizantino Focas doou o templo ao Papa Bonifácio IV. A comemoração regular começou quando, em 13 de maio de 909 ou 910, o Papa dedicou o Panteão, o templo romano em honra a todos os deuses, a Maria e a todos os mártires. A data foi mudada para novembro, quando o Papa Gregório III dedicou uma capela em Roma a todos os santos e ordenou que fossem homenageados em 1º de novembro. Finalmente, em 835, o Papa Gregório IV declarou uma festa universal. Como muitas datas na Igreja, por exemplo o Natal, a Páscoa e etc., se comemora a véspera antes da solenidade. Sendo assim, não poderia ser diferente com o Dia de Todos os Santos. Então, na tarde do dia 31 de outubro, se comemorava a véspera do Dia de Todos os Santos, que em inglês se dizia All Hallows Eve. Assim, nascia o Halloween. Sim, o Halloween. E se você ficou curioso para saber sobre a origem do Halloween, tem um link na descrição falando sobre o assunto. Segundo o ensinamento da Igreja, a intenção catequética desta celebração, que tem lugar em todo o mundo, ressalta o chamado de Cristo a cada pessoa para o seguir e ser santo.
à imagem de Deus, a imagem de quem foi originalmente criada e para a qual deve continuar a caminhar em amor. Isto não só faz ver que existem santos vivos, não apenas os do passado, e que cada pessoa o pode ser, mas, sobretudo, faz entender que são inúmeros os potenciais santos que não são conhecidos, mas que, da mesma forma que os canonizados, igualmente veem Cristo face a face, têm plena felicidade e intercedem por nós. O Papa São João Paulo II foi um grande impulsionador da vocação universal à santidade, tema renovado com grande ênfase no Concílio Vaticano II. Nesta celebração, o povo católico é conduzido à contemplação do que, por exemplo, dizia o cardeal São John Henry Newman: não somos simples pessoas imperfeitas em necessidade de melhorarmos, mas sim rebeldes pecadores que devem render-se, aceitando a vida com Deus e realizar, isso é a santidade aos olhos de Deus. Lembrando que todos são chamados à santidade. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 48. Ou seja, podemos todos viver uma vida em santidade, assim como muitos o fizeram, vivendo as bem-aventuranças, e aqueles que alcançaram essa graça são lembrados por todos nós católicos nesse dia importante. Amanhã terá a segunda parte deste vídeo, falando com mais ênfase sobre o dia de finados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e vossa Mãe Maria Santíssima.